Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o Eternauta. E esse é daqueles quadrinhos que tá há anos na minha estante, de verdade. Há muitos anos o Eternauta tá na pilha de leituras futuras. E acabava que sempre ficava para depois. Por quê? Porque eu sabia que essa é uma leitura que ia me exigir tempo e também atenção. É um quadrinho que provavelmente, eu acreditava, tinha muito a oferecer, mas também me pedia bastante em termos de atenção. E acaba que esses quadrinhos com frequência vão ficando para depois. E quando eu leio, eu falo, poxa, podia ter lido antes. E aqui aconteceu isso. Inclusive, recentemente, a editora Comic Zone lançou aqui no Brasil o Eternauta 1969, que é uma espécie de remake dessa história com desenhos do Breccia, do Alberto Breccia. E esse remake ele não foi levado ao fim porque o editor da revista onde era publicado criou problema com o tom político da obra, então a obra foi apressada, assim. Mas eu li esse Eternauta 1969, tem até vídeo aqui no canal. Eu gostei e eu falei, cara, tá na hora de encarar o Eternauta original, né? Então, esse Eternauta aqui veio pra frente, pra cima, né, na minha pilha de leituras futuras. Mas vamos lá. O Eternauta foi publicado entre 1957 e 1959 na revista Hora Cero. O roteiro é do Hector Osterheld e os desenhos do Francisco Solano Lopes. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. E o seguinte, né? O Eternauta é um clássico dos quadrinhos que demorou 50 anos para ser publicado no Brasil. Saiu aqui em 2011, finalzinho de 2011, começo de 2012, pela editora Martins Fontes. É exatamente essa edição aqui que eu tenho em mãos. O Eternauta, sim, é um quadrinho muito elogiado mesmo, e recebe merecidos elogios. É um quadrinho que trata de um dos temas mais clássicos da ficção científica, que é a invasão alienígena. Há muito de Guerra dos Mundos aqui no Eternauta, muito mesmo. Guerra dos Mundos, aquele clássico lá do H.G. Wells. Mas eu chego a dizer que o Eternauta é até mais desesperador que a Guerra dos Mundos, sabia disso? Eu acho realmente mais desesperador. O invasor no Eternauta é alguém que está muito além da capacidade humana. Isso também acontece em Guerra dos Mundos. O invasor é alguém que está além da capacidade humana, mas aqui ele é alguém que não é visto. E ele não é visto em nenhum momento da história. Ele sempre fica querendo ver esse invasor e ele não aparece. Mesmo os objetivos desse invasor não são revelados assim. É claro, ele quer conquistar a Terra, mas por que e para que o leitor não fica sabendo. É um inimigo sem rosto, né? Ele é um inimigo sem rosto e que é tecnicamente muito superior. A história começa, deixa eu pegar aqui o comecinho para mostrar para vocês. A história começa com um viajante do tempo, que chama a si mesmo de Eternauta, chegando na casa de um quadrinista argentino. E esse viajante no tempo, ele vai começar a narrar a sua história para esse quadrinista. É a história desse viajante, desse Eternauta, que nós vamos ouvir. E ele vai contar como que essa invasão alienígena começou, como é que ele testemunhou. Ele estava em casa, um homem comum, com um grupo de amigos, e de repente começa a nevar. A casa estava toda fechada, e ele e seus amigos percebem que essa neve, ao tocar as pessoas, ela mata as pessoas, assim, né? E aí eles fecham realmente toda a casa nesse momento, fecha toda a casa e aí ficam protegidos lá dentro, né? Mas nesse contexto eles realmente ficam assim isolados. Ficam completamente isolados, eles não podem sair da casa sob o risco de, sei lá, se a neve meramente tocar neles,
todos morrem. Então eles são quase que náufragos dentro de uma casa. Inclusive a comparação que é usada é com os Robinsons, aquela família que ficou numa ilha. Mas agora o mar bravio, o mar que traz o perigo, é a própria vizinhança, tá fora de casa. E assim, eles precisam fazer várias coisas, precisam sair e conseguir mantimentos. E eu falei que eram ele estava com 4 amigos, né? Mas na verdade é ele e mais 3 amigos. São 4 amigos reunidos jogando cartas, né? Inclusive, para sair, o que eles fazem? Eles constroem um traje isolado, improvisado com roupas de mergulho. Eles constroem inicialmente depois vão aumentando esse número, e é a parte mais tensa da história. O andar pela neve mortal, simplesmente munido de uma roupa que foi improvisada, de uma roupa que pode falhar, e o mero contato com a pele dessa neve é fatal. E eu acho que um dos principais méritos do Eternauta é criar tensão. Assim, eu não costumo fazer isso não, mas lendo esse quadrinho eu fiquei imaginando, cara, isso aqui nas mãos de um bom diretor rendia um filmaço. Eu não costumo fazer isso porque eu acho que o quadrinho ele vale como quadrinho, não apenas como um passo para uma outra mídia. Então eu não fico querendo assim, lendo um quadrinho e falo, cara, como é que seria legal ver isso num filme? Raramente eu faço isso. No Eternauta eu fiz, embora o Eternauta valha muito como quadrinho, eu fiquei pensando, cara, isso aqui nas mãos de um diretor daria um baita filme, mas tinha que ser um diretor bom que conseguisse construir a atmosfera tal qual os quadrinistas conseguiram, né? Bom, a partir desse início, dessa situação da neve, nós vemos algumas coisas, uma discussão robesiana, por exemplo, coloca o homem como lobo do homem, essa questão da disputa por recursos, porque inicialmente esses homens, eles não sabem que estão sob uma invasão alienígena. Eles só sabem que eles estão lá e essa neve mata. Isso pode ter fruto de radiação, isso é escrito no contexto da Guerra Fria, né? Mas pensem nisso, né? Eles não sabem nada, eles acham que os sobreviventes vão disputar recursos, né? Que os sobreviventes vão disputar recursos. Essa situação de estado de natureza, vamos colocar estado de natureza robesiano, a ausência de um estado e os homens digladiando entre si, ela vai ser superada com a apresentação de um inimigo comum. E esse inimigo é apresentado, esse invasor, inicialmente, é apresentado com vários rostos, né? Tem os cascudos, que são espécies de insetos que eles enfrentam em vários momentos da história. Há os mãos, que parecem ser aqueles que controlam os cascudos. Aqui está mostrando um pouco o desenho do combate com os cascudos. Há também os gurbos, que são seres enormes e fortíssimos, mas nenhum desses é ainda o invasor. Inclusive, há outros seres humanos instrumentalizados pelo invasor, né? Nenhum deles é o verdadeiro inimigo. O nome dado ao inimigo é eles sempre falam os eles, né? Os eles, assim. E algo forte em O Eternauta é a sensação de claustrofobia e desespero. A claustrofobia de estar preso dentro do próprio traje e o desespero de que não há solução, não há caminho, né? Parece não haver saída. E mesmo quando a esperança se coloca, logo ela é suplantada por por uma situação, por uma notícia que a destrói, assim. Os personagens, eles são pessoas comuns e com personalidades próprias e que mostram muita resiliência. Ao lembrar disso aqui, ao ler isso aqui, eu lembrei de uma fala do Tolkien sobre O Senhor dos Anéis, que ele falou que ele pensava nos hobbits como as pessoas comuns da sua época e que são os grandes heróis. E aqui o Osterheld parece fazer algo muito parecido, embora o Osterheld diga que ele pensa sempre o herói como grupo, não o herói como indivíduo, né? Mas esses homens comuns, né? A humanidade, nesse grupo de pessoas que está em Buenos Aires, dá tudo de si. E várias vezes consegue algumas vitórias, mas esse tudo de si não parece ser suficiente. No fim, há até uma saída, embora não para todos. Mas mesmo essa saída, ela leva ao prenúncio da tragédia. Não vou desenvolver mais não, né? Enfim, né? Sobre esse aspecto, para não dar spoiler. É um grande quadrinho. E o fato disso aqui ter sido publicado originalmente semanalmente, né? Hora zero, impacta na narrativa. Isso aqui tem uma narrativa de
tiras, na verdade de pranchas de quadrinhos, né, de páginas, aquelas páginas de suplementos dominicais, por exemplo, né? Não estou dizendo que isso aqui era publicado só uma página por semana, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas estou dizendo que tem esse ritmo, né? de histórias publicadas em gotículas, vamos colocar assim, em pílulas, histórias publicadas em pílulas. Isso dá um ritmo mais lento. A questão é que esse ritmo mais lento, ele contribui para a ambientação que o Oesterheld e o Solano Lopes estão crescendo, né? Estão tecendo, perdão. Bom, é um quadrinho assim muito conduzido pelo texto, pelas palavras. Se vocês forem ver, por exemplo, os balões, eles são grandes, eles têm muitas palavras. Enfim, eu posso dizer que isso aqui é um quadrinho denso, mas ele não é chato. Mas não é uma aventura. Se você quiser ler uma aventura contra seres alienígenas, o Eternauta não é a pedida. Esse aqui está mais para um drama de ficção científica. E é uma pena que a segunda versão, que assumiu até alguns tons mais críticos e políticos, não tenha chegado ao fim. Mas fica aqui a recomendação para quem leu o Eternauta 1969 da editora Comic Zone, de ler esse Eternauta, ainda está disponível para venda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem leu gostou do Eternauta 1969, né? Porque aí você vai ver, lê isso aqui, você vai ver o todo, né? O projeto inteiro, e é bem legal ver a obra no seu todo. Claro que no remake teria diferenças, mas aqui a gente vê o desenho, né? Uma curiosidade, né? Na minha edição, nesse número, vieram algumas páginas duplicadas. Olha só, essa aqui é a página 79, né? 79, viram, né? Agora eu viro a página e eu tenho a página 79 novamente. Isso aconteceu com algumas páginas, assim. É algo que eu simplesmente pulei, né? Tem anos que eu comprei isso, não dá nem para pensar em trocar, mas veio com esse defeito, assim. Por fim, assim, há uma continuação, o Eternauta 2, produzida pela mesma equipe, inclusive no momento que o Oesterheld ele foi morto pela ditadura argentina, ele estava nesse contexto de produção do Eternauta 2. O Solano Lopes diz que a obra foi terminada a partir dos planos do Oesterheld e está publicada aqui no Brasil. Inclusive eu quero ir logo para ela para ler, para ver como é que foi desenhado, né, como continuação do Eternauta. Porque o Oesterheld realmente foi um grande quadrinista. Ele não está aqui meramente contando uma historinha para entreter, embora ele também faça isso. Ele também faça isso, mas ele está na história colocando questões, discutindo temas de uma maneira bem inteligente. Como eu disse, é denso, né? É denso. E diante disso tudo só faz lamentar, né? Essa morte prematura aí do quadrinista pela ditadura argentina. Realmente a gente ficou sem um artista que podia ter produzido muito mais e quem sabe até maiores obras, né? Bom, mas é isso. Tá aí meu comentário sobre esse clássico do quadrinho argentino e mundial que é o Eternauta. Vou parando por aqui então. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço seu joinha, te convido a compartilhar para mais gente conhecer o Eternauta, também conhecer o Ministério dos Quadrinhos. Quem sabe nossa comunidade aqui não aumentar. E isso também, se você está chegando por agora, não esquece de se inscrever, não esquece dos links da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por um desses links, isso ajuda demais o canal a se manter e me ajuda também a garantir a sustentabilidade desse canal aqui, para que eu produza cada vez mais e melhores vídeos. Bom, é isso, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.